Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Railda de Matemática e nessa semana nós teremos algo diferente nos nossos estudos, que é a Semana do Conhecimento. Então, nas aulas de matemática foi preparado algo muito especial para nós aqui apresentar para vocês e também a gente fazer algo diferente, né? Conhecendo a nossa cidade, tá? Então, antes de nós darmos início nessa Semana do Conhecimento, eu tenho aqueles lembretes super importantes para você. Você que acessa o Classroom, vai até lá o link número 1, faz a atividade obrigatória, clica, envia, assim a sua presença já está garantida. Você que vai até o colégio, que não acessa o Classroom, vai até o colégio, apanha as suas atividades, resolve e entrega lá para o seu professor fazer a correção, te atribuir nota e presença. E agora também nós temos os Meets, que são aquele contato mais direto com o teu professor e também com os teus colegas, Assim é uma forma de a gente estar mais próximos de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, o que nós vamos ver nessa primeira aula da Semana do Conhecimento? Sobre a geometria em nosso cotidiano. Assim você já pode ir imaginando quais seriam esses espaços aqui na nossa cidade que a gente coloca geometria. Então, vamos lá? Então, veja lá. A geometria, ela pode ser considerada como uma ferramenta muito importante para a descrição e inter-relação do homem com o espaço em que vive, já que pode ser considerada como a parte da matemática mais intuitiva, concreta e ligada com a realidade. Então aqui você vai ver como nós preparamos muitos exemplos aqui dentro da nossa cidade, dentro dos nossos parques, onde Curitiba é considerada a capital ecológica do Brasil. Então vamos lá. Agora que você já sabe onde podemos encontrar a geometria, é só olhar à sua volta e buscar as formas infinitas. Então, não somente na cidade, mas também lá em casa nós podemos ver várias formas geométricas dentro do nosso cotidiano. Então, veja lá, se eu for fazer um jogo lá com a minha família, eu tenho os dados. Se eu for no trânsito, eu posso usar o cone e assim em diversas formas, certo, gente? Então, veja lá, olha quantas formas legais, olha quantas figuras, quantas imagens, quantas situações a gente pode ter dentro do nosso cotidiano, dentro de nossa perspectiva, olhando as formas geométricas, tá? Então agora nós vamos dar uma olhada no que o pessoal da matemática preparou para a nossa Semana do Conhecimento lá no Parque Tanguá. Então provavelmente você conheça o Parque Tanguá. E você que não conhece, você vai ver quantas belezas, além das naturais que lá tem, o Parque Tanguá tem de forma geométrica. Então vamos lá. Então, dentro do Parque Tanguá, nós temos a geometria espacial. Então, nessa geometria espacial, você vai observar os detalhes que foram feitos em relação a isso para a nossa Semana do Conhecimento ficar mais enriquecedora. Olá pessoal do Aula Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel de Matemática e hoje eu estou aqui no Parque Tanguá, localizado entre os bairros Taboão e Pilarzinho, na cidade de Curitiba. Este parque possui a área de 253 mil metros quadrados e ele está localizado onde antigamente eram pedreiras e elas foram desativadas e esse parque foi construído. Ele também ajuda na conservação da nascente do Rio Barigui, da bacia do Rio Barigui, que é aqui pertinho na cidade de Almirante Tamandaré. Perceberam quantas informações matemáticas eu dei numa única fala? Mostrei a localização, falei da área que o parque está ocupando, inclusive coloquei para vocês a situação ambiental que esse parque tem,
E em meio a tanta beleza natural, a matemática vem contribuir com essa linda arquitetura que está aqui atrás de mim. O mirante do Parque Tanguá é recheado de geometria espacial. Vamos dar uma olhadinha? Ali na base você percebe um prisma quadrangular. Lembra das propriedades do prisma? São sólidos geométricos, são poliedros, que possuem as faces laterais paralelas e retangulares. E tem uma curiosidade caso as faces sejam quadrangulares. Você vai lembrar disso logo, logo. Mais acima do prisma, você está vendo as colunas, que são cilindros, né? O cilindro já não é um poliedro. Ele é um sólido geométrico e todos os seus elementos fazem parte lá do estudo da geometria plana na circunferência. Então vai ter o raio, vai ter o diâmetro e por ele ser um sólido, ocupar um espaço, ele tem uma altura, assim como o prisma. Lá no topo, você percebe aquela linda construção que é a pirâmide. A pirâmide é muito bonita. Veja que a base dela é a mesma base do prisma. Ela também é uma pirâmide quadrangular. E qual que é a diferença da pirâmide com o prisma? As faces da pirâmide são triangulares. Lembra disso? Lembra dos elementos da geometria espacial? Lembra das aulas do Aula Paraná, que você assistiu com a geometria plana e com a geometria espacial? Então, não perca a nossa Semana do Conhecimento, participe das atividades propostas pelos professores e não esqueça de marcar a sua atividade nas suas redes sociais com o hashtag Semana do Conhecimento. Vocês viram, gente, que legal, né? A professora Arabel lá no Parque Tanguá. Então, com a geometria espacial, né? E agora a gente vai ver o quê? Lá no Bosque Alemão, nós vamos identificar a geometria plana na fachada da réplica do frontão da Casa Mila. Então, assim, se você também não conhece, né, o parque, aí fica a dica para você passar lá, passear com a sua família, com seus amigos e também você que não é de Curitiba, né, que é aí do nosso estado do Paraná. Então é uma forma também de você conhecer este lindo parque, que é o Parque Alemão, né? E que nós vamos agora ver o que ele nos traz na geometria plana, tá bom, gente? Vamos lá ver o vídeo? E aí, pessoal do Aula Paraná, tudo certinho? Essa é a Praça do Bosque Alemão, em Curitiba. E aqui nós estamos para olhar um pouquinho a fachada que vocês estão vendo aqui atrás, tá? Essa construção é a réplica da fachada da Casa Milá. Mas o que aconteceu? Por que nós estamos no Bosque Alemão? Além desse bosque ter sido construído para homenagear a cultura germânica, né, a cultura dos alemães que trouxeram para o Paraná, esse bosque mostra para você um pouco da geometria plana. Essa fachada dessa casa, que foi construída em 1870 em Curitiba, ela tem muitos traços da geometria plana. Perceba a simetria e a harmonia das formas que compõem essa fachada. Lá no topo, você vê um triângulo isósceles. É um triângulo que tem os dois catetos, os dois lados iguais. Por que eu sei disso? Perceba na base, os dois ângulos da base também são iguais, eles são pequenininhos iguais. Descendo um pouquinho nessa fachada, você encontra arcos e encontra retângulos. Os retângulos e o triângulo são polígonos e o nome deles é dado conforme a quantidade de lados que eles têm. O arco não é um polígono, o arco não tem lado, ele faz parte da família da circunferência. Tá? Então ele vai ter elementos e o estudo dele vai ser todo dentro da circunferência. Mais um pouquinho abaixo você percebe linhas paralelas. Né? O que nós sabemos das retas, o que nós sabemos das linhas? Elas podem ser paralelas, que são retas que não se encontram e mantêm a mesma distância entre si. Elas podem ser, as retas e as linhas, elas podem ser perpendiculares
quando possuem um ponto em comum e formam 90 graus. Tudo isso você aprende e já aprendeu lá na geometria plana. Olha como a matemática tem muita informação para você. Mais um pouquinho abaixo, perceba que os arcos e os retângulos, eles se encaixaram e formaram uma figura nova. Então, essas são as possibilidades da geometria plana. Lembra desses elementos? Lembra de tudo que você aprendeu da geometria plana já ao longo dessa caminhada, ao longo desse teu processo de aprendizagem? Tudo isso você vai poder aplicar nas atividades da Semana do Conhecimento que estão sendo preparadas para você. Participe, realize as atividades que o professor for propor para você nas aulas e não esqueça de postá-las nas suas redes sociais usando o hashtag Semana do Conhecimento. Olha, gente, que legal, né? Então, lá no Bosque Alemão, com a geometria plana, a gente viu, né, a réplica daquele frontão da Casa Milá. Então, a professora Arabel também, né, explanou tão bem, né, quantas figuras geométricas a gente vê lá, né? Mas vamos continuar para a gente conhecer mais parques aqui de nossa cidade. Então, veja lá no Parque Barigui, a geometria foi mostrada de uma maneira diferente através das proporções, certo? Então, veja lá. O que a gente vai ver aqui no Parque Barigui? O Teorema de Tales. Assista o vídeo e vamos ver o que ele nos mostra realmente do Teorema de Tales. Olá pessoal, bem-vindos ao Aula Paraná, eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós estamos aqui no Parque Barigui, esse parque que fica localizado em Curitiba, tem uma área aproximadamente de 140 hectares e tudo isso aqui era uma área abandonada, que pertencia a uma pessoa chamada Matheus Martins Leme. Quem é de Curitiba conhece a história de Matheus Leme, ele foi um dos fundadores aqui da cidade. No ano de 1972, essa região toda aqui foi transformada em parque, no intuito de preservar as margens do rio Barigui, que é um rio que passa aqui na região. Eu tenho uma missão aqui hoje no Parque Barigui. Aliás, esse parque tem as paisagens lindas, tem árvores bonitas, uma fauna riquíssima. E eu tenho uma missão hoje aqui, que é encontrar uma coisa bem alta para medir com vocês, usando os conceitos da geometria no nosso cotidiano, que vocês sabem que tem, e aonde que nós encontramos. Então eu estou pensando aqui em encontrar uma coisa bem alta para medir e eu acho que já encontrei alguma coisa. Eu acho que eu encontrei uma chaminé bem alta ali atrás, que ficava, essa parte do parque, a parte de trás do parque, funcionava uma olaria. E essa chaminé pertencia a uma antiga olaria e eu fiquei interessada em saber qual é a altura dela. Vem comigo? E hoje nós vamos medir a altura daquela torre. Para isso, o meu assistente se afastou aproximadamente 20 metros da torre e ele está vendo a torre sob um ângulo aqui de 90 graus. Então nós temos aqui um triângulo semelhante. O braço dele e o bastão é semelhante ao triângulo formado pelo chão e aquela torre bem alta lá. A medida dele é 1,40 m e a medida do braço aproximadamente 61 centímetros e aqui nós temos algo em torno de 1 metro. Então agora nós vamos descobrir quanto é a altura daquela torre, aquela chaminézinha ali atrás. Vamos para as continhas? Então vamos mostrar para vocês como mais ou menos que eu fiz esse cálculo, tá? A altura da chaminé aqui nós chamamos de X e tem a altura de quem estava medindo, que é 1,40 m. Ele estava a 20 metros de distância, a altura do bastão aproximadamente 1 metro e o tamanho do braço aproximadamente 61 centímetros. Por semelhança de triângulo, nós dizemos que esse lado está para esse, X está para 1, assim como 20, que é o lado do triângulo grande, está para o lado do triângulo pequeno. 20 está para 0,61. Fazendo a divisão, 20 por 0,61 encontramos 32, somando com a altura do medidor, 1,40 m mais 32 deu uma altura aproximada de 34,27 metros. Então aquela torre lá tem uma altura de 34,27 metros aproximadamente. Será que tem como medir mais alguma coisa? Vamos dar uma olhada? E aí na sua cidade, na sua região, tem alguma coisa bem alta e bem grande para você medir também? Que tal você fazer essa medida aí no seu lugar? Procure na sua cidade, no seu bairro ou até mesmo na sua casa uma coisa bem alta, por exemplo, uma árvore, uma torre, um poste e faça a medição também. Não esqueça de compartilhar suas ideias nas redes sociais usando a hashtag Semana do Conhecimento.
use essa semana ao seu favor para você aprender um monte de coisa legal. Até mais! Vocês viram que legal lá a professora Suelen no Parque Barigui falando sobre o Teorema de Tales? Então veja lá, gente. Então a gente vai relembrar um pouquinho, né, esse Teorema de Tales que vem através das proporções, né, desses feixes paralelos, né? Então aqui nós temos, né, a indicação dele com as suas proporções que a gente já viu nas aulas anteriores, né? E o que é que a gente vai fazer agora para frente? Então veja lá, eu tenho um convite super especial para você. Então nós juntos iremos fazer na prática a aplicação do Teorema de Tales através da construção de uma maquete. Tenho certeza que você já, tanto em matemática quanto em outras disciplinas, você já construiu uma maquete, né? Então vamos relembrar o que é mesmo uma maquete? Então o que a maquete ela representa, né? Então ela é uma representação completa em escala reduzida de um objeto, sistema ou estrutura de engenharia, arquitetura ou ainda apenas um esboço, né? E como é que essas maquetes elas podem ser? Então, elas podem ser topográficas, nesse grupo enquadram-se os modelos de terreno, de paisagem e de jardim. Elas também podem ser de edificação, que são as miniaturas de prédios e de interiores, por exemplo. E também aquelas bem específicas, que são os modelos de design, de móveis e de objetos. Então, nessa maquete que eu estou te propondo a gente construir, então nós vamos usar, né, através de uma, pode ser, né, dessa topográfica aqui que a gente vai pegar, aí você vai ter assim, você vai estar livre para fazer em relação à aplicação do Teorema de Tales, né? Então, veja lá. Então, para isso, a gente vai precisar de alguns materiais, certo? Então, o que a gente vai precisar? De papelão isopor para a base, de uma caixa de leite, de régua, do rolinho de papel higiênico, de uma lanterna ou abajur, do papel colorido, da tinta, da cola e da tesoura. Então, eu vou te dar um tempinho aí para você anotar no seu caderno todos esses materiais e daí eu vou voltar, né, para dar uma explicação de como que nós faremos essa montagem da maquete, tá bom, gente?
Então, gente, aqui eu trouxe alguns materiais, né, sugestivos para você fazer a tua maquete também. Então, você pode usar materiais reciclados, viu? Não precisa nada de você ter gasto fora, né? Então, por exemplo, você pode pegar o papelão, né? Se você pode fazer com o papelão. Você pode fazer, de repente lá você tem materiais mais antigos, usando isopor, né? Então, papel crepom, né? Para fazer de repente a copa da árvore, você também pode usar. Tesoura, régua, são todos materiais que nós já temos, né? Que lá no início do ano, né? Com certeza, né? Seu papai, mamãe, o responsável acabou adquirindo esses materiais para você, né? Lembrando também, ó, na proposta que a gente vai fazer dessa maquete, que vai ser um prédio e uma árvore, você pode usar a caixinha do leite como prédio, né? E assim você vai usar a sua criatividade em tudo isso. E tenho certeza que aparecerão assim, né, trabalhos maravilhosos e que você vai poder utilizar o Teorema de Tales numa situação prática, né? Numa situação lá do cotidiano, assim como, né, a professora Suelen nos apresentou dentro do Parque Barigui, medindo, né, a torre com o menino, né? Então você veja que é uma situação, é uma aplicação prática, né, desse teorema dentro do nosso cotidiano que a matemática nos apresenta. Certo, gente? Então vamos lá. Então, com todos os materiais aí, aqui eu trouxe alguns, como eu falei, mas você que vai usar a sua criatividade para fazer essa maquete, certo? Então, para a próxima aula, eu quero que você tenha em mãos, né, os materiais para a gente desenvolver na prática da nossa semana do conhecimento, né? E também você poderá, né, postar esse seu trabalho, essa sua maquete, usando, né, a hashtag Semana do Conhecimento, tá? Então, assim, veja quanta coisa hoje nessa primeira aula, né, diferente que nós aqui da matemática preparamos para você. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai olhar, né, tudo que existe aqui, tanto na nossa cidade, na sua cidade, essa parte da geometria com uma aplicação prática no cotidiano, tá bom, gente? Então, assim, o que eu desejo para vocês é bons estudos, espero trabalhos maravilhosos para a próxima aula. Fiquem bem!